Nesse momento eu convido o pastor Alexandre é pastor da PIB de Ferraz, também é presidente da Abamel, associação que nós fazemos parte aqui, em Itaquaquecetuba e Suzano, e eu quero agradecer aí por ter aceitado o convite. Ele vai estar falando um pouquinho e ele será o preletor dessa noite. Que Deus vos abençoe. Graças a paz, igreja. Amém? É um motivo de muito... Peraí, deixa eu ver aqui agora, as coisas vão ficar mais evidentes, né? Agora eu posso ver de maneira melhor os irmãos. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite. Estamos vindo trazendo um forte abraço da nossa associação Abamel e queremos dizer nesta noite que é muito bom estar aqui com vocês e trazemos o abraço das nossas 28 igrejas e 11 congregações. E dentre elas, a nossa primeira Igreja Batista em Ferraz de Vasconcelos, onde temos oportunidade de estarmos servindo o Senhor ali, a esses períodos de 12 anos, bendizendo, servindo e louvando o nosso Deus com a família daquela igreja. Quero também destacar aqui a presença do meu filho caçula, sou pai de 4 filhos e hoje eu tenho a alegria de dizer que tenho 2 netos e agora meu último filho está casando, então quero aproveitar esse momento. Meu filho Felipe, minha futura, eu ainda tenho que acostumar com alguns termos assim nesse sentido, mas minha futura nora, Thaís, está aqui conosco. Felipe é muito conhecido dos irmãos e ele está nos acompanhando aqui nesta noite. Então, eu fico muito feliz. E também, eu quero também fazer memória aqui do nosso querido Alex, que todas as vezes que nós pedimos um help lá na nossa igreja, o Alex sempre esteve nos ajudando. O Alex é uma pessoa de muito tempo da minha caminhada aqui, desde quando eu conheci a Abamel, quando nós estávamos, né, Alex, no conselho dos jovens, né, da liderança da Jubamel. Aí foi ali que eu conheci o Alex, conheci a Renata, fui conhecendo outras pessoas, depois fui conhecendo também a Kathleen, e depois tivemos a oportunidade de conhecer, através de todo esse trabalho, chegamos a conhecer também nosso irmão Davi, a sua esposa também, uma família maravilhosa que faz parte desta igreja aqui. Então, eu me sinto hoje em casa, me sinto hoje muito bem entre vocês. E como não podia ser diferente, eu gostaria de pedir para que o Alex viesse nos ajudar hoje um pouquinho aqui na música. Tá bom, Alex? Por gentileza. O tema que eu quero falar com vocês hoje é sobre um projeto de vida. E o texto ao qual eu quero usar é um texto até meio que inusitado, mas ele fala muito ao meu coração quando eu leio esse texto e começo a meditar nele. Então eu gostaria que você fosse comigo ali para o Evangelho de Lucas, capítulo 5. E você vai encontrar aqui nesse texto uma narrativa de como eram os tempos de Jesus. E principalmente quando Jesus Cristo começou o seu ministério. E a forma como ele foi desenhando, delineando tudo aquilo através de um projeto que não é meu, não é seu. Um projeto que nasceu no coração de Deus, para o seu coração, para a sua realidade, para a sua necessidade. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, está dizendo assim: certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago, perto da praia, e os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num desses barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. E quando acabou de falar, Jesus Cristo disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é mais profundo. Então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. E então respondeu Simão: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não
redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam rebentando. E então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. E eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Pedro viu isso, viu que isso estava acontecendo, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. E então, Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. A igreja diz o quê? Glória a Deus, né? Vamos orar, feche os olhos. Querido Deus, nesta noite, que é tão especial. Especial porque se cumpre o que diz a sua palavra, que quando há 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali o Senhor se faz presente. Uma noite tão significativa, Senhor. Nós viemos nos derramar na tua presença. Então, querido Deus, dá que a tua palavra fale aos nossos corações nesta noite. Que teu Espírito encontre esta liberdade para que, ó Deus, projetos que estão aí, Senhor Deus, caindo por terra, destruídos, sejam restaurados em nome de Jesus. Ó Deus, fala conosco. E assim que o Senhor falar conosco, que o Senhor, o próprio Espírito, porque nós dependemos do Senhor para isso também, nos dê, ó Deus, o poder da iniciativa de colocar em prática, para que o teu nome seja promovido em nossas vidas, e as pessoas que não te conhecem, venham glorificar o seu nome, pelo fato dos efeitos da sua palavra estarem se cumprindo em nossa vida. Nós oramos assim, Pai amado, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um projeto, uma vida com projeto. Por que Deus colocou isso em meu coração? Porque, meu querido, na verdade há uma angústia generalizada. Há uma angústia, um desespero, há um preço muito alto que está sendo pago no momento que nós estamos refletindo agora a respeito da palavra de Deus, por um projeto de felicidade. Todos nós que estamos aqui, os nossos amigos que estão nos assistindo pelo canal e pelas outras plataformas onde esta mensagem estará chegando, todos nós temos um projeto de vida. E esse projeto de vida tem ali um pequeno selo. E esse selo diz o seguinte: esse projeto é um projeto da minha felicidade. É onde eu quero chegar. Isso aqui representa os meus sonhos, minhas conquistas. Isso representa uma resposta para o meu sofrimento, pelas fases que eu passei na minha infância. Isso representa e tem tudo a ver com o meu histórico de família. Isso que tem a ver com o meu estado, de onde eu nasci. Isso tem a ver com meus graus de familiaridade. Na verdade, as pessoas estão correndo atrás de um projeto, estão criando um projeto, sonham com um projeto. As pessoas, elas querem um projeto para viver, um projeto para o seu casamento, que, por exemplo, talvez não esteja numa das fases tão boa, o vinho está acabando. Um projeto para os seus sentimentos, um projeto para os seus filhos, um projeto que o ajude até a gerenciar as suas emoções, principalmente nos dias como esses. Um projeto que ajude também a lidar com conflitos internos dentro do seu próprio lar. Às vezes, quando temos um filho que está rebelde, ou um projeto que nos ajude a libertar de determinados vícios, de determinadas manias, de determinados temperamentos, que muitas vezes cativam a nossa forma de ser e que impede que nós possamos vibrar pela liberdade que foi conquistada por Jesus. Então, meu amado, nós queremos esse projeto. As pessoas estão atrás disso. Não é à toa que você vai ouvir alguma propaganda dizendo por aí: vem ser feliz. Que
na verdade, são projetos. Até porque as pessoas precisam até mesmo comprar um projeto, como um baú da felicidade. Pelo menos nem que seja idealizado, ou pelo menos retroalimentado pelo estado de comparação que fazemos com os projetos do meu vizinho. Porque o projeto do meu vizinho tornou a grama mais verde da casa dele do que o projeto que eu fiz para a minha grama. É desse tipo de projeto que nós estamos falando, é desse tipo de projeto que esse texto está inserido. Quando os discípulos, Pedro, seus irmãos, estavam ali trabalhando, tentando retirar da sua própria existência alguma coisa que pudesse fazê-los existir. Mesmo embaixo de um jugo, de um império romano, mesmo sabendo que aquilo que eles estavam trabalhando, uma parte significativa seria recolhido pelos cobradores de impostos. E ainda mais deveriam depender de uma questão sazonal, porque haveria dias que eles poderiam pescar peixe, e haveria dias que não deveriam pescar peixe. Iam depender muito da circunstância, um projeto situacional. Mas era um projeto. Inclusive, alguns historiadores vão um pouquinho mais além, dizendo que aqueles barcos que eles haviam comprado estavam ainda em consignação. Então a gente pode perceber, meu amado, até porque não tem como, não dá para viver sem projetos. E nesse momento é bem provável que você possa estar pensando em algum tipo de algum projeto na sua vida hoje. Em algum projeto que pelo menos venha tentar preencher um vazio. Um projeto que venha espantar os seus medos. O medo do amanhã. O grande e terrível amanhã. Do como vai ser daqui 10 anos a minha vida. Como vai ser se eu não conseguir me estabilizar financeiramente? Como vai ser se eu não conseguir a minha aposentadoria? Como vai ser se eu não casar? Como vai ser a minha vida? Esse medo terrível, esse projeto que pelo menos nos ajude a espantar alguns medos, ou cure alguns traumas, sei lá. Um projeto que tem de provar o seu valor. Um projeto que muitas vezes tenta aquietar esse coração, que muitas vezes está angustiado, agitado. Este ano, a pandemia, ela destruiu muitos projetos. Ela desfez muitos planejamentos, matou muitos sonhos. Além das vidas que ela tem ceifado, existe um outro tipo de vida. O futuro de muita gente está morto. E o único maior projeto que agora se tornou mais importante e evidente nos dias de hoje, é como sobreviver àquilo que nós chamamos a este novo normal. Esse novo normal que muitas vezes arrancou e apagou sonhos, adiou realizações, que tinha tudo a ver com aquilo que nós chamamos de projeto de vida. Então, nesta noite, eu vejo que Jesus Cristo chegou no cenário daqueles discípulos, diante de uma realidade parecida como essa. Homens cheios de sonhos e projetos. Homens que estavam lutando contra a maré. Homens que dependiam da sua experiência, da sua expertise, da sua capacitação, para poder transformar isso tudo em algum tipo de projeto que pudesse justificar a sua existência. E Jesus Cristo entra. Jesus Cristo entra nesse cenário, trazendo um projeto diferente. E nesse projeto, é o que eu quero apresentar para você, que Jesus Cristo, Ele traz o Evangelho. E que não é nada mais, nada menos que o próprio Jesus. Porque um Evangelho cheio de códigos, um Evangelho cheio de ressignificações, sem a pessoa de Jesus trabalhando, transformando, ele passa somente a ter o mesmo valor que uma escola de filosofia ou algum tipo de conhecimento religioso. Mas esse Evangelho chamado Jesus, que nos ensina como viver com Ele dia após dia. Então, meu amado, nós sabemos que pelo menos existe uma construção de projetos. Para que o projeto realmente venha a dar certo, ele precisa de pelo menos 7 princípios. O primeiro princípio que nós chamamos que um projeto tem que ser específico. Ele não pode ser aleatório. E esse Evangelho, o projeto de Deus, que é Jesus,
que entra no cenário da nossa vida e para essa máquina dos sonhos de alta sabotagem que criamos com relação a nós mesmos, esse sonho da fantasia, de que se amanhã eu comprar uma casa eu vou ser feliz, de que se amanhã eu casar eu vou ser a pessoa mais realizada do mundo, porque eu vou me libertar daquela família tóxica que eu convivia, ou porque se eu realizar a minha faculdade, o meu diploma vai dar um significado maior para a minha vida. Não, Jesus Cristo, ele entra nesse cenário, e é esse Jesus que eu gostaria que entrasse no cenário da sua vida também, justamente agora, no momento em que você está diante de certos impasses, de certas tomadas de decisão em sua vida. Eu quero que você saiba que o Evangelho, ele nos torna pessoas da especificidade. O Evangelho torna-nos específico. O Evangelho nos dá um foco. O Evangelho nos mira para uma direção. Ele nos coloca exatamente no centro da vontade de Deus. Porque não existe nenhuma outra realização na vida daquele ao qual o Evangelho foi revelado que possa realmente acontecer se não for no centro da vontade de Deus. E aí nós nos enganamos muito, porque muitas vezes nós, quando não estamos nesse centro da vontade, e quando nós não estamos canalizados, focados, nós não conseguimos canalizar aquilo do melhor que o Evangelho pode trazer para nós, que nos dá a capacidade de canalizar a habilidade, criatividade, os nossos intelectos, os nossos dons para a resolução de determinados problemas. E é nisso que eu quero dizer para você, meu amado, não tem como você conhecer Jesus se Jesus não dá para você uma plataforma de solução para problemas. Porque Jesus, ele resolve problemas. Ele veio para resolver um dos maiores problemas que nós tínhamos, que era a nossa relação com Deus. Resolveu o problema do inferno. Problemas que não tinham aparentemente solução. E porque muitas vezes nós limitamos um Jesus que já resolveu coisas que são existencialmente falando impossíveis, e muitas vezes nós não conseguimos permitir com que Ele nos torne uma pessoa da solução, focado naquilo que Ele mesmo disse que poderia acontecer. Quando alguns cristãos que estavam passando por perseguições estavam perdendo o foco, o escritor de Hebreus escreve no capítulo 12, a partir do versículo 1 ao versículo 2, dizendo que estamos tão rodeados de uma nuvem de testemunhas dos quais nós sabemos do que ele está se referindo, de pessoas que passaram por situações e não perderam o foco. E aí ele canaliza dizendo, então, deixa o pecado que tão de perto nos rodeia, porque o pecado é distração, nos tira o foco, até mesmo da nossa própria realização pessoal, da nossa paz de espírito, e começa a focar em Jesus, o grande autor e consumador da sua fé. Meu amado, talvez esse primeiro princípio pode gerar uma pergunta para você nesta noite. Você está focado em Jesus? O que está dirigindo você hoje? O que dirige e motiva a sua vida? O segundo ponto é que um projeto tem que ser mensurável. Ele tem que ser medível. Você tem que saber por onde ele transcorre. Então isso nos torna, o Evangelho nos torna pessoas da mensurabilidade. Que isso significa que eu saio da plataforma ou do comportamento teórico, porque, meu querido, com todo o respeito, desculpe essa palavra que eu vou dizer agora para você. Existe uma famigerado termo que nós chamamos da maldição do crente teórico. Esse é o grande problema, porque na vida de algumas pessoas vem ano e passa ano, e as coisas não mudam, e a pessoa continua vivendo do mesmo jeito, sabe, do mesmo modus operandi, da mesma forma. Aquele que tem aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, e Deus me entende. E aí ele começa a jogar essa situação e infelizmente ainda espera resultados e não acontece. Crentes que não conseguem mensurar. Existe um grupo de pessoas que, se colocasse um pouco que soubesse na prática da sua vida, meu amado, sua vida seria extraordinária. Extraordinária. Porque há muitas pessoas que sabem até mesmo como melhorar a sua saúde financeira, a sua saúde física, sabe como gerenciar, tem a teoria toda certinha de como gerenciar a sua vida emocional, a sua vida espiritual, mas falta apenas uma coisa, que é praticar.
Então o Evangelho nos torna um povo da mensurabilidade, porque de uma certa maneira a gente tira das nossas vidas esta coisa cansativa da teoria de como deveria ser as coisas, da ideologia criada por mim mesmo. E muitas vezes nós encontramos um caminho pelo qual nós devemos seguir e paramos de ficar atirando para todos os lados para ver se a gente acerta alguma coisa. Ser mensurável, em outras palavras. Ser mensurável é ser uma pessoa que tem objetivo na vida. E aí alguma das perguntas que eu gostaria de deixar para você. Você já mensurou o tempo que você já tem com o Evangelho? Você já mensurou o tempo que você já tem com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra? E a pergunta que eu quero deixar também é que quais são os novos objetivos com esse tempo que você tem com Jesus? Eu não sei se você tem 10 anos, 20, 30 anos, mas a pergunta que eu quero deixar, quais são os novos objetivos que esse Evangelho implantou e trouxe para o seu coração? Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele chega a dizer o seguinte, que quando eu era menino, eu transcorria como menino, falava, sentia, reagia, pensava como menino. Mas agora que cheguei a ser adulto, eu deixei para trás as coisas de menino. O Evangelho na vida de Paulo tornou ele uma pessoa do processo, e ele conseguiu mensurar e deixar de lado algumas coisas que só fazia com que, e faz com que, a vida de muitas pessoas seja um eterno ciclo vicioso. Então, meu amado, este é um ponto que eu quero deixar nesse texto. Mas existe um outro ponto. Como qualquer outro projeto, ele precisa ter o poder da execução. E o Evangelho nos torna pessoas da executabilidade. Somos povos que conseguimos tornar a vida com propósito. Uma vida em missão. Porque o nosso Deus está em missão. Então isso vai fazer uma grande diferença. Nós não podemos acreditar na sorte, nem também no acaso. Nós somos o povo que somos dirigidos por Deus, e tão somente Deus, através do seu Espírito Santo que Ele nos tem dado. Então, quando se fala de executabilidade, um povo que foi chamado para viver, um povo que foi chamado para fazer, para viver com compromisso, com propósito, com senso. Então, uma pergunta também cabe aqui, que eu gostaria de deixar para você, então a gente pudéssemos pensar. Hoje, qual é o verbo que define a sua vida? Se você tivesse que definir a sua vida por um verbo, qual o verbo que você seria definido? Se alguém olhasse para você e falasse assim, olha, aquele irmão, aquela pessoa da minha igreja, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o que define a vida dele é este verbo aqui. Será, meu amado? Será que o que define você é o verbo agradecer, que é o que torna uma pessoa mais feliz, agradecida, uma pessoa agradecida? Ou simplesmente aquele verbo fugir, de onde as pessoas vão fugindo da responsabilidade, da parte que lhe cabe no processo, fugir muitas vezes até de Deus. Ah, meu amado, ainda existe dentro do nosso cenário pessoas que ainda têm a síndrome de Jonas, que foge de Deus, foge do chamado, foge das responsabilidades, dos dons, prioriza outros valores e vai fugindo, postergando, deixando que quando conseguir executar determinada realização pessoal, então ele vai se dispor aos caminhos, ao plano, ao projeto de Deus. Será o que define você? Aquela fuga de um marido ausente ou de uma esposa ausente? Uma fuga de afetos, um relacionamento conjugal? O que define? Qual é o verbo que define a sua vida? Define você como uma pessoa doente ou adoecida? Aquele tipo de pessoa que não é só doente emocionalmente, mas deixa doente todo aquele que começa a se conectar, a compartilhar da experiência com você. O que tem definido? Ah, tá bom. Talvez você possa me dizer o seguinte, como nós estamos numa era da ansiedade,
na era da preocupação, na era da depressão. Talvez o que define você seja essas coisas. Mas na verdade, esse evangelho, ele mostra para nós que existe uma outra redefinição. E que não vem de nós, que não vem da circunstância, mas vem diretamente de Deus. E é nisso que eu quero continuar pensando com você. Porque se nós pararmos e começarmos a ficar nessa neurose e procurarmos nos definir por aquilo que tenho, por aquilo que não tenho, por aquilo que eliminei, por aquilo que eu conquistei, por aquilo que eu estou fazendo, e não perceber que precisamos estar primeiramente conectados com Deus, nós vamos cometer o mesmo erro e terminar na frustração de lançarmos as nossas redes pela vida com todo sonho, com toda esperança de colher as nossas realizações que tanto alimentamos e trazer elas sujas e vazias. Parece aquele fato cômico de quando aquele pescador de desenho, quando aquele pescador joga um anzol e de repente ele fisga alguma coisa, ele imagina que está pescando um peixe grande, todo cheio de expectativa, e aquela coisa vai se mexendo, quando ele puxa, é uma bota furada. Muitas vezes, meus amados, nós estamos sem essa reorientação, esse redirecionamento chamado Evangelho, projeto de Deus para a minha vida, acima dos meus projetos. É perigoso nós estarmos lançando as nossas redes em lugar onde Deus não mandou lançar, investindo tudo que temos aonde Deus não investiria. E aí, meu amado, nós precisamos pensar nesse texto e pensar nesta noite o quanto nós podemos fazer valer a vida a cada momento através do projeto Evangelho, através do projeto Jesus, até mesmo nos momentos das provações, das tribulações, porque dentro desse Evangelho nada é perdido. Por isso que Paulo, ele começa a orientar a igreja sempre constantemente, abundante, firme e constante, porque o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Até os momentos de tristeza, os nossos lutos, as nossas perdas, tudo isso é reaproveitado e trabalhado e transformado, e dentro desse projeto nada se perde. Diferente do nosso, que muitas vezes depositamos todas as nossas fichas em pessoas, depositamos todas as nossas fichas em realizações que não acontecem e que nos frustram. O quarto ponto, que é um quarto princípio, é que um projeto precisa ser ousado. E o Evangelho é o projeto que torna as pessoas ousadas. Na verdade, meus queridos, o Evangelho nos torna audaciosos, pessoas audaciosas. Isso significa dizer que o único lugar que eu conheço, dentre todas as religiões, e que pode ser até pesquisado, aonde você só ganha tudo depois que você está disposto a perder tudo para ganhar tudo, é o Evangelho. Então o Evangelho é aquilo que nos leva aos passos de ousadia. É aquilo que nos leva a dizer que temos o direito, sim, de dizer que nós vivemos é pela fé, e tão somente pela fé, e nós olhamos realmente com as probabilidades e estatística da fé. Há muitas pessoas que estão sendo pastoreadas pela mídia do medo, principalmente nesse período de quarentena, sendo pastoreada pela mídia do medo, do pânico, do pavor, mas pela fé, nós já sabemos em quem nós temos crido. E como foi bem lido no texto da abertura deste culto, do Salmos 91, que diz o quê? Que debaixo o quê? De suas asas estaremos seguros. Então, meu amado, somente isto. E o Evangelho nos leva para essa perspectiva ousada. Porque é nele que nos ensina a perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Isso é para quem tem ousadia. É o que nos leva, além disso, a andar mais uma milha. E também andar na contramão do mundo. Eu tive uma ovelha que ela, dentro do seu setor, ocorreu um problema e o seu colega foi despedido, seu colega de trabalho. E houve uma audiência, porque a empresa decidiu, dentro de todo esse processo, haver essa audiência. E o chefe chamou esta minha ovelha
e disse o seguinte: olha, você terá que depor ao nosso favor contra essa pessoa do seu setor. Só que no seu depoimento ele tinha que mentir. Então ele naturalmente disse para o seu superior: olha, infelizmente eu não poderei fazer isso. Mentir eu não posso, porque eu sou cristão. Então ele pegou, levou para o seu superior levou para uma outra instância da sua administração, da sua empresa. E aí veio um outro superior e o chamou e disse: olha, você precisa depor em favor da empresa. E eu fiquei sabendo que você não faria isso pelo fato de você ser cristão. Mas uma coisa eu vou dizer agora: você vai ter que depor. E se você não depor, você também será despedido. E então aquele rapaz disse: olha, se essa for a última alternativa, então eu prefiro ser despedido. Porque eu não vou depor com base em mentiras. E então aquele rapaz aguardou o dia da audiência, teve audiência. A empresa não conseguiu os seus objetivos. E passado uma semana, aquele rapaz foi chamado para o gabinete do chefe da empresa. E aquele rapaz já estava no seu coração aguardando já a resposta, porque já tinha recebido 2 possíveis ameaças. Então ele já sabia o que iria acontecer. E para a surpresa dele, o chefe ficou sabendo de toda aquela situação e estava promovendo ele para um nível muito mais superior. Porque ele disse se ele era capaz de não mentir por um credo, por uma visão, então ele era digno de confiança para obter aquele cargo. Meus amados, precisamos viver no dia de hoje com ousadia. Quando alguém começar a perguntar sobre qual é a posição da igreja com relação a todas essas revoluções ideológicas, nós temos que ousadamente continuar dizendo: nossa posição é Cristo e amamos tudo aquilo que Cristo ama e odiamos tudo aquilo que Cristo odeia e santificamos a Cristo em nosso coração. Nós precisamos e estamos, na verdade, o Evangelho grita aí, está nos últimos dias carecendo grandemente de pessoas ousadas, que sabe o preço que vai pagar por ser evangélico, por ser cristão. Quando Pedro percebeu que já estava numa outra situação ali dentro daquele milagre, Pedro não pensou 2 vezes. Ele passou a seguir Jesus. O quinto me leva a uma possível perspectiva. Somos pessoas relacionadas ao tempo. Sabe por quê, meus amados? Um dos piores inimigos do ser humano é a procrastinação. Imagine se Pedro deixasse desanimado aquela rede lá e falasse: amanhã eu limpo. Meu querido, praticamente 90% das pessoas que dizem que amanhã eu vou fazer, elas não fazem. Já aconteceu isso com você? De dizer: amanhã eu vou lavar o carro, amanhã eu devolvo um e-mail, amanhã eu envio uma mensagem, amanhã eu dispenso aquela coisa, e no final você não fez. Sabe por quê? Porque tudo que não é comprometido com hoje, com o agora, não vai acontecer depois. E aqui nesse texto, nós vimos Jesus Cristo trabalhando com o agora das pessoas. As pessoas estavam morrendo de sede por ouvir o que Deus poderia fazer agora na vida deles e o que eles agora poderiam fazer para que esse reino de Deus pudesse transformar suas vidas. Um 6º princípio é o princípio da inspiração. A pergunta que eu deixo aqui para você, meu querido, de uma maneira muito clara: Jesus Cristo tem te inspirado? Jesus Cristo, Ele tem conseguido mexer ainda com o seu coração, motivar você? Na verdade, será que você está disposto a trabalhar duro sob orientação de Jesus, recebendo aquela orientação que pode mudar os resultados da situação que você está vivendo? Ou você tem preferido pegar alguns atalhos?
Será que Jesus tem envolvido o seu coração nos dias de hoje? Nós precisamos sempre nos autoavaliar nesse sentido. E por último, todo projeto tem que ser relevante. E essa relevância significa do quanto Jesus me satisfaz. Meu querido, Jesus, Ele nos satisfaz completamente. Nós somos como aquelas redes. Sabe por quê? Os seres humanos é considerado como um ser de necessidades. E não precisa muito desenhar sobre isto. Hoje, nós não estamos mais satisfeitos com o celular que temos. Mesmo eles atendendo às nossas necessidades, nós achamos que podemos pegar um mais avançado. O carro de 2 anos atrás já perdeu aquela alegria, aquela roupa, o bairro onde moramos. Nós somos seres de necessidades e até criamos necessidades. A mídia vive em torno de justamente disso, de explorar a nossa sede por necessidades, porque somos seres de necessidades. E nós somos como essas redes furadas, vazias, que só Cristo pode encher. E se você se sente vazio hoje, meu amado, se a sua chama da fé está se apagando, se você não está mais apaixonado por Jesus como você estava antes, se você não está mais envolvido com essa questão do reino de Deus, e como você estava antes, e você está aí meio morno, em nome de Jesus, deixe Jesus encher novamente. Comece a ouvir a voz dele. Ele quer que você vá mais para o profundo. Jesus é relevante. Jesus é o nosso pastor dos Salmos 23. É aquele que supre as nossas necessidades. Nele eu percebo que não tenho falta, porque só Cristo pode nos satisfazer. Eu posso terminar esse texto dizendo que esses princípios foram colocados de uma maneira muito prática por Jesus. Jesus, ele foi específico. No versículo 1, ele foi no lugar específico. Jesus, ele foi aonde as pessoas estavam, aonde as maiores necessidades estavam. No versículo 2, Jesus, ele foi mensurável. Ele sabia como e quando e quais pessoas eles deveriam alcançar. No versículo 3, Jesus executa, porque ele entra no barco e ele começa a agir e a pregar, e a pregar, e a pregar. Jesus não cansou. Já no versículo 4, Jesus, ele levou para os fatos mais arriscados. Ele arriscou. Ele mandou aquelas pessoas que mal sabiam o que podia acontecer a fazer o inusitado. E eles foram lá no meio. Jesus, eles mandam, vai lá onde peixe não tem, onde as impossibilidades, o improvável, o imponderável não acontece. Já no versículo 5, Jesus, ele mostra que isso tudo está relacionado ao tempo. Jesus, ele transforma essa possibilidade de fracasso em vitória. Então, meu amado, vale a pena andar com Jesus. E por último, ele é relevante. O versículo 6 e 7 deixa isso bem claro, porque eles pegaram muito mais do que podiam. Meu amado, eu não sei como está a sua vida, mas esse projeto JC, ele pode realinhar os seus projetos, ou ele pode te dar um projeto muito melhor, se tão somente você consagrar a ele. Um dos princípios mais claros que ele deixa aqui, que não dá para deixar de falar, é que eles obedeceram à voz de Jesus. Havia um povo que ouvia, havia um povo que compartilhou os seus barcos, mas o povo mais principal foi aquele que obedeceu. Você pode perceber que aqueles que obedecem à voz de Jesus ficarão espantados. Aqueles que ouvem a voz de Jesus e as praticam, terão suas vidas transformadas, impactadas. E eu quero desafiar você aqui nesta noite, a poder fechar os seus olhos e falar com Jesus sobre os seus planos, sobre os seus projetos. E consagrá-lo
na presença de Deus nesta noite. Que nesse momento seja um momento só seu. Eu não sei qual é o seu projeto, mas você pode simplesmente falar: Senhor, o projeto da minha casa, da minha família, ele não está tendo resultados. O que eu faço agora? Eu gostaria que você colocasse, talvez seu projeto se chama um neto, seja uma crise na família de seus filhos, e você pode hoje, você sabe que você tem influência de lançar uma rede ali, você sabe que você tem uma influência de fazer alguma coisa, mas você está sem projeto, e você pode, nessa noite, falar: meu Deus, me dá um projeto. Eu não quero sair daqui sem esse projeto na minha vida. Eu não quero sair daqui sem essa direção do Senhor. Então, Deus, eu vou orar, eu vou suplicar, e você pode fazer isso agora. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Esse é o seu tempo. Porque nós sabemos que quando Deus fala, alguém ouve. E se Deus falou com você nesta noite, então a melhor saída é obedecer. E você pode nessa noite falar: meu Deus, em nome de Jesus, eu não sei o que fazer com meu filho rebelde. Eu não sei o que fazer com a minha situação conjugal. Eu não sei o que fazer com esse problema do álcool, do vício, da violência. Eu não sei o que fazer, ó Deus, com a minha falta de sentido espiritual. Eu não sei o que fazer com essa solidão. Parece que eu me sinto rejeitado. Eu não sei o que fazer, Senhor, eu não sei qual é o próximo passo. Se perguntar para mim agora, o que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? Eu vou dizer: não sei. Mas hoje, meu amado, Deus vai te dar direção. Jesus vai mandar você fazer o imponderável, vai te dar ousadia. Jesus, Ele está te chamando para fazer algo extraordinário. E você pode fechar os seus olhos e falar: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero um projeto extraordinário. Eu não quero mais viver dentro desta mediocridade, talvez de vida, de situação, de relacionamento pobre, mesquinho. Mas eu sei que o Senhor, uma vez entrando no cenário, na minha circunstância, o Senhor depositará um projeto que não é meu, sobre os meus projetos, e o Senhor fará coisas extraordinárias, porque o Senhor faz acontecer e me levará a fazer acontecer. Então consagre agora, exatamente esse projeto que talvez já está falido, esse projeto que não está dando certo, que você muitas vezes acabou fazendo do seu jeito. Senhor Deus, olha, arrisca isso, Senhor, me ajuda a fazer o novo, porque Ele vai fazer hoje na sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nessa noite nós colocamos o nosso projeto chamado família, nosso projeto chamado vida financeira, nosso projeto chamado vida espiritual, nossa relação contigo. Senhor Deus, nosso projeto dor, que muitas vezes, ó Deus, muitos têm se definido pela dor, ó Deus, do abandono, da rejeição. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, entra com essa providência, porque eu sei que o Senhor mandará eles lançarem redes em lugares onde eles nunca imaginaram, para a glória de Jesus. E restaura, Senhor, restaura os seus projetos que muitas vezes não foram valorizados, e que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado nesta noite, na oração e na vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe sua vida. Será que você pode cantar esse louvor conosco, enquanto eu vou passando a palavra? É só esperar. Não esperei, brincadeira. No ar e na... Igreja, vamos colocar em pé. Em paz sem olhar, tire a força do caminhar. Não pode continuar olhando nos seus olhos, enxergando a
Deus, plano melhor. Deus abençoe sua vida. Cante esse plano na sua vida. Cante este projeto, porque ele é infalível, ele acontece, porque ele é o Senhor que conhece as suas necessidades. Deus te abençoe.